Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro AGRX11 da ex-gestora e vamos falar do relatório do mês de fevereiro que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de março. Mas antes de passar para a leitura do relatório propriamente dito, vamos passar mais algumas informações para vocês importantes sobre esse Fiagro. Primeiro, o dividend yield dele atual está de estúpidos 17,35%, porém o P sobre VP dele está 1,04, ou seja, ele está com 4% de ágio, sendo o fundo de papel muita gente não gosta de investir num fundo de papel com ágio, mas é importante dizer que esse dividend yield só tá desse jeito porque o valor da cota tá acima do valor patrimonial. Puxando ela para o valor patrimonial, o dividend yield não estaria 17,35% e sim 18%, mais estúpido ainda. E se a gente comparar com outros fiagros, tirando os fiagros que estão com problema, ele é simplesmente o segundo fiagro que está com o maior dividend yield da nossa bolsa, só perde para o LSAG, LSAG11. O patrimônio líquido do fundo atualmente está 143 milhões, só que ele acabou de fazer uma emissão, salvo engano, eu falei isso no relatório passado, ele queria captar 150 milhões e infelizmente não conseguiu apenas 38 milhões, mas quando essa emissão estiver totalmente alocada, ele ficará com 180 milhões de patrimônio líquido. A quantidade de cotistas dele é interessante, cerca de 19 mil cotistas, considerando que ele não é um fundo muito grande, isso é uma quantidade de cotistas interessante, mas a liquidez diária dele ainda é baixa, apenas 453 mil, para mim o ideal é que seja acima de 2 milhões. Mas no mínimo assim 1,5 milhão, a liquidez diária dele deixa a desejar no momento. Nos últimos 12 meses só teve um mês que ele distribuiu um dividendo igual a esse, que foi em julho do ano passado, segundo o próprio relatório, a DRE do fundo, e agora ele repetiu essa distribuição de apenas 12 centavos e mesmo assim a cota não caiu, né? E esses 12 centavos equivale atualmente a um dividend yield de 1,12%, que é o dividendo que eu tô falando para vocês, que a maioria dos fiagros está distribuindo, porque teve uma época no ano passado, antes da queda da SLI, que estava na faixa de 1,30, a média. Depois caiu para 1,20, depois de umas 2, 3 quedas da Selic. E agora que já está mais ou menos na quinta queda, baixou para esse valor aqui entre 1% e 1,10. E teve mais uma queda agora, né? E essa queda só vai ser refletida nas distribuições do mês de maio. Essa queda vai ser refletida nos recebimentos dos fundos no mês de abril, que vão ser distribuídos no mês de maio. Então só lá para o mês de maio que a gente vai ver esse reflexo dessa queda de meio ponto percentual agora. Agora a gente vai passar para a leitura do relatório propriamente dito e a gente mostra aqui, novamente, aquele valor que eu passei para você, do patrimônio líquido, aqueles 143 milhões que eu falei para vocês que ainda não tem os 38 milhões que vão entrar com a nova emissão, as taxas médias do fundo, CDI mais 5,58 e IPCA mais 7,79, bem high yield zona aqui, né, CDI mais 5,58, que é a maior parte da carteira, diga-se passagem, vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. IPCA mais 7,79, você olha, high grade isso aí, mas só que é só uma pequena parcela, então ela não afeta muito assim o fundo. E aqui ele fala o que eu já falei para vocês, sobre a captação da quinta emissão que foi encerrada, de 38 milhões, que a gestora pretende alocar rapidamente 100% desse valor captado, porque ele já tinha ativos alvos em pipeline pré-aprovados, digamos assim, para poder investir. Então, provavelmente, já no próximo relatório de março, já sai parte dessa alocação ou toda a alocação. Aí ele fala sobre a questão dos problemas climáticos, né, que estão dizendo que vai afetar a soja, que até agora eu não vi nada concreto, mas ele diz que devido a esses eventos climáticos, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma aproximação ainda maior, que já tinha essa aproximação com os produtores de forma presencial, para monitorar e acompanhar de perto as safras dos CRAs do fundo. E aí ele fala o seguinte, que os produtores do Matopiba, o que diabos é Matopiba, Adriano? Eu tava pensando que isso aqui fosse uma cidade, mas eu pesquisei e trago para vocês o que é. Matopiba é isso aqui, ó. É uma região composta por Tocantins, grande parte do Maranhão, parte do Piauí e parte da Bahia. Matopiba. Então ele fala que esses produtores dessa região estão com produtividade de soja equivalente aos anos anteriores. Aliás, de soja nessa região não tinha sido destacado que ia ter grandes problemas. O grande problema que era indicado por algumas casas de análise era no Mato Grosso. Isso aqui não tem nada a ver com Mato Grosso, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Então faz sentido isso. Eles não tiveram problema com a produtividade dele foi equivalente aos anos anteriores e em alguns casos essa produtividade até supera a da última safra. Ou seja, tá tudo muito bem nessa região que é onde tem devedores do fundo. Já no centro-oeste, exatamente onde tem Mato Grosso, onde os efeitos de El Niño foram mais fortes, na soja. Apenas um produtor teve queda na produtividade de soja, foi apenas um. Mas, no entanto, a produção de algodão nessa mesma região evoluiu muito bem e eles consideram que vai provavelmente compensar as perdas que houveram nessa safra de soja por causa desse um devedor deles que teve problema na produtividade de soja. Agora, a questão é exatamente que a carteira de soja do fundo é muito grande, a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes. É quase metade da carteira do fundo é investida em soja. Aí, para concluir,
ele fala que na visita que eles fizeram aos produtores em loco, ou seja, pessoalmente, não foi possível levantar nenhum indicador que acusasse algum risco de crédito, ou seja, eles acham que mesmo com esse produtor aí, não vai ter risco de crédito, porque no final das contas, todos os outros estão sem problemas nenhum. Aí eles falam da distribuição, que a gente já falou, de 12 centavos agora no mês de março, e esse valor caiu em relação aos demais, que a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo, como eu falei, a última vez que tinha dado tão pouco assim, tinha sido em julho do ano passado. Por que foi? A mesma justificativa do KNCR, por causa da queda do CDI, que aconteceu em janeiro, que vem caindo progressivamente, teve uma queda em janeiro que se refletiu nos recebimentos de fevereiro, e em fevereiro também tem menos dias úteis. Por exemplo, janeiro teve 22 dias úteis e em fevereiro apenas 19. Então a combinação desses dois fatores fez o fundo ter uma queda nas receitas e consequentemente nos dividendos distribuídos. Esse é um fundo, pessoal, que ele praticamente distribui tudo que recebe. Eu vou mostrar isso para vocês, eu acho que já mostrei no vídeo anterior, mas eu vou mostrar de novo. Ele até distribui um pouquinho que parece que está em reserva de caixa, mas ele não diz pra gente qual a reserva de caixa. Isso para mim é um defeito. E tem alguns outros defeitos que a gente vai mostrar daqui a pouco na DRE do fundo. E ele fala que no mês de fevereiro eles fizeram um investimento de 7,75, que deve ser milhões, que não ficou claro aqui. 7,75 reais é que não foi, deve ter sido 7,75 milhões no CRA Sênior Denise. Só que lá na carteira do fundo não tem esse valor não. Tem um parecido com esse, mas é menor do que 7,75 milhões. A gente vai ver isso daqui a pouquinho para vocês. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AGRX11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição? Me diga aí nos comentários, me diga se você possui algum outro Fiagro além desse aqui, pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal ainda, não perca mais seu tempo. Se inscreva agora, agorinha mesmo, deixa aquele likezão, que é importante para ajudar a gente a bater a meta, para trazer mais uma leitura do relatório do mês de março, lá no mês de abril. A meta agora é 400 views, então ajude a gente a bater essa meta de 400 views para trazer essa leitura de mais um relatório aqui do AGRX, que ele já tá virando uma tradição aqui no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir assim que sair para o YouTube, distribuir para mais pessoas e a gente bater essa meta com maior facilidade. Sobre a questão da alocação do fundo, aqui a gente vê que ele não tem nada em Tocantins, mas ó, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 84% da carteira dele, ou seja, mais do que 3/4 da carteira dele, quase 90% da carteira dele é indexada a CDI. Ou seja, é um fundo que sente muito a queda da Selic, apesar dele não ser 100% CDI. Tem 6% indexado a IPCA, ou seja, uma pequena parcela, e 5% em taxas prefixadas. E vai mostrar isso daqui a pouquinho, qual devedor paga taxa prefixada. Em termos de ativo, ele é basicamente um fundo que é majoritariamente CRA. 86% da carteira é CRA, mas ele tem cerca de 7,5% da carteira em FDIC e Fiagro. E tem um pouquinho de dinheiro em caixa, que a gente já viu. O principal setor que ele investe é soja. Isso é que é perigoso, mas segundo ele tá tudo bem. Cerca de metade da carteira, 41% quase, é soja. E aquele algodão que ele falou é apenas 6%. E o principal estado dele é Maranhão, seguido de Goiás. Chegando aqui a DRE do fundo. Lembrando que a DRE dele é por competência, é diferente de quando é por caixa. E a gente vê que varia muito. Por que varia tanto assim, Adriano? Exatamente por ser competência e porque diversos produtores aqui, devedores do fundo, pagam alguns semestralmente, outros trimestralmente, outros anualmente. Então isso causa essa confusão aqui nessas entradas aqui de receitas no fundo. Ele é um tipo de fundo que eu gosto, porque ele mostra praticamente um ano todo, não é exatamente um ano todo. Para fechar um ano todo, ele teria que ter mostrado abril e março, não mostrou, mas são 10 meses aqui. Mas tem problemas nessa DRE? Tem problemas também. Quais são? O problema principal para mim, o lucro líquido não mostra, que seria o quê? A subtração das receitas totais pelas despesas totais. Praticamente toda DRE que existe mostra isso, e ele aqui simplesmente não mostra. Aí ele mostra só a distribuição por cota, mas não mostra quanto foi o valor do lucro por cota, o que é um problema também. Para mim o ideal seria mostrar o valor distribuído e o lucro por cota, além do lucro total, e ele simplesmente não mostra. Mas eu fiz as contas para vocês. Então a gente vê que no mês de fevereiro o lucro do fundo foi de 1.666.880. Isso deu um lucro por cota de cerca de 11 centavos e 6 décimos. E ele distribuiu quanto? 12 centavos. Ele colocou 4 décimos de centavo que estavam em reserva para completar esse lucro. E no mês de janeiro ele já tinha feito isso. No mês de janeiro ele recebeu bem mais. Você está vendo aqui que só de receita foi 2.134.000. Também teve uma despesa maior, 170 mil, mas resultou num lucro bem maior do que no mês de fevereiro. Foi uma diferença de cerca de 300 mil. Em janeiro foi 1.963.324. Um lucro 300 mil maior. E nesse mês de janeiro ele tinha tido um lucro por cota de 13 centavos e 8 décimos de centavos. E pagou 14 centavos. Também tinha reserva
reserva e colocou essa reserva. Infelizmente, além de faltar essa questão do lucro líquido total e o lucro líquido por cota, também não diz quanto é que tem reserva. Então isso para mim tudo é defeito. Você vê que ele não tá nem aí para o equilíbrio nas distribuições de dividendos. Você vê aqui que em maio foi 18, depois 17, caiu para 12, aquele valor que eu falei para vocês, que tinha caído para 12. Aí subiu para 14, 15, aí passou alguns meses, parecia um relógio, ó, 15, 15, 15, 15. A Selic começou a cair em agosto e começou a afetar em setembro, e ele, ó, 15, 15, 15, e teve, daqui para cá, teve mais umas 3 quedas, e era 15, 15, 15, só caiu em janeiro, 14, e agora em fevereiro. Vamos ver como é que ele se mantém a partir de fevereiro. Eu já espero que essa receita venha no máximo uns 12 centavos de novo, apesar de março ter um dia útil a mais. Março tem um dia útil a mais, mas eu não creio que venha muito melhor não isso. Pode ser que venha um pouquinho acima de 12 e ele acabe pagando só 12 mesmo. Pode vir 13, mas no outro mês provavelmente vem menos do que 12. Pode cair até para 11 centavos. E chegamos aqui na carteira do fundo. Por enquanto o fundo tem poucos ativos. Isso não é tão bom porque ele diversifica pouco a carteira. Ele tem cerca de 20 ativos. Desses 20 ativos, 2 são FDIC Fiagro. Esses 2 FDIC Fiagros são 7% da carteira. A gente já tinha visto agora há pouco. O preocupante mesmo são esses 4 primeiros CRAs, Agrocepac, Zai, Cerato e Valéria, e cada um é praticamente 10%, ou seja, esses 4 aqui são cerca de 40% da carteira. Dá problema com um ou dois desses, meus amigos, complica mesmo. E eles não são taxas baixas. CDI mais 6, CDI mais 5,95, CDI mais 8, meu Deus do céu, muito alto. CDI mais 7,5 é muito alto também, ou seja, duas taxas bem altas aqui. Normalmente quem aceita pegar esse tipo de empréstimo aí via CRA é empresa ou produtor que tá com a corda no pescoço. Então é preocupante isso aqui, essa turma aqui. E ele é daqueles fundos que não tá nem aí para questão de rating, né? Ele nem cita aqui na tabela dele de ativos o rating, ou seja, provavelmente nenhum desses devedores aqui tem rating, o que é mais preocupante ainda. Em relação aos dois FDICs, tem um deles que tá com uma taxa bem ok, é mais uma middle risk, CDI mais 4%, 6,41 da carteira, esse Xingu, e tem um outro Xingu que esse tá com uma taxa altíssima, CDI mais quase 10, CDI mais 9,5, estúpida essa taxa aqui. E eu marquei mais esse outro porque também tá com a taxa alta, CDI mais 7,5. Ou seja, tem vários devedores com taxas bem altas, não é à toa que a média geral é CDI mais quase 6, CDI mais 5,58 que ele mostrou. É uma taxa muito alta. Vamos ver o que ele vai fazer com esses 38 milhões que ele vai pegar, se ele dá uma diversificada melhor aqui, espero que sim, não vai aumentar a posição nesses 4 aqui, vai distribuir por outros devedores e até pegar devedores com taxas mais baixas, mesmo que diminua a distribuição, para ter uma parte da carteira mais high grade, mais segura. Aqui, por exemplo, essas duas aqui, que são aquele pouquinho que ele tem indexado a IPCA, essa é uma taxa middle risk, basicamente, IPCA mais 8,61, quase high grade. Se fosse um pouquinho mais baixo, pegaria high grade, essa aqui é high grade, IPCA mais 7%. Mas você vê que são percentuais da carteira relativamente baixos, mas a gente já viu, é cerca de 6% da carteira apenas. E a única devedora que ele tem pré-fixada é essa Denice. A Denice é um pré-fixado de 16%, o que é um valor bem alto, diga-se de passagem. E lá em cima ele falou em 7,75 e não disse que era milhões, que a gente considerou que era milhões, e aqui tá 7 milhões 399 mil, praticamente 7 milhões e 400 mil, ou seja, seria 7,40 e lá tava 7,75. Eu não entendi. 5% da carteira do fundo atrelada aqui a Denice, e essa aqui é uma taxa relativamente alta também, viu? É quase como se fosse atualmente um CDI mais 5, mais ou menos isso. Só marcando aqui tá o tipo de ativo, né? Já marcou quem é FDIC, aqui a lista dos devedores, para ficar mais definido. Aqui tá o indexador, aqui estão as taxas conectadas a cada um desses indexadores, aqui os valores investidos e os percentuais atrelados a cada um desses devedores. O total investido pelo fundo, fora o caixa, 93,56%, como a gente já tinha visto lá em cima, ele tem cerca de uns 6% em caixa ainda, 135 milhões investidos, ou seja, é para ele ter cerca de quase 8 milhões em caixa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, deixa aqui seu comentário para ajudar a gente a bater os 400 views que a gente precisa para trazer mais uma leitura do relatório do mês de março lá para o mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!